lugar de adoração, essa atmosfera, amém? Coloque a mão no seu coração aí, querido. Mas abra a tua boca agora. Se Jesus estivesse na tua frente, você pudesse dizer para Ele o que você sente por Ele, o que você falaria agora. Solta. Você é capaz de dizer que ama Ele? Você é capaz de dizer que morreria por Ele? Você é capaz de dizer que Ele é tudo na sua vida? Então fale. Adore Ele aí, levante sua mão, coloque a mão no coração, se jogue no chão, se ajoelhe no Senhor. Mas adore, 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 adore a Ele, Ele está aqui. Ele está aqui. Senhor, nós te adoramos, Pai. Nós bendizemos o Teu nome, Tu és o Rei dos Reis. Tu és o Senhor dos Senhores. Tu estás assentado no mais alto e sublime trono. O Teu nome está acima de todo nome. Todos os governos da terra se curvam diante da Tua soberania. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Nós temos prazer em te adorar, Pai. Nós, a Tua igreja, estamos aqui para render adoração a Ti. Nós estamos aqui para cultuar a Ti, Senhor, e dizer, expressar o quanto estamos gratos porque o Senhor nos ama, porque o Senhor se entregou por nós. Nós te amamos, obrigado, porque a condenação que era merecida não está mais sobre nós. A culpa que era nossa não está mais sobre nós, está sobre aquele que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está aqui nesse ambiente. Ele está aqui nesse ambiente. Adore a Ele. Adore Ele. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Boa noite, igreja. Pode se sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Gilson. Amém? É um prazer, uma honra poder trazer a palavra do Senhor para os meus irmãos e compartilhar o que o Senhor compartilhou comigo durante essa semana. É uma honra, irmãos. Irmãos, eu quero ler com vocês, até mesmo pelo nosso título, tá bom? Liberte-se de todo peso. Todos concordam que viver uma vida como cristão não é fácil, não é verdade? Não é fácil, irmãos. A todo momento nós somos atacados, nós somos apedrejados, as pessoas riem da nossa fé, elas fazem pouco caso da nossa fé. O inimigo, então, como diz a Bíblia, anda ao nosso derredor o tempo todo, aqui ó, procurando uma oportunidade de colocar o pé de tropeço para você cair, para eu cair, ou criar situações para que nós venhamos a murmurar e às vezes falar que Deus não está conosco. Não é verdade? Já é difícil, como a nossa irmã pregou aqui agora, ela ministrou, no mundo, o próprio Cristo disse, no mundo nós teremos aflições, não é? Nós teremos. Você deitado, dormindo em casa, sem querer sair da porta da sua casa, a aflição vai chegar e vai bater lá uma hora. Não tem para onde correr. Mas como ele disse, eu venci o mundo. Ele está falando, se eu venci
Eu estou com vocês, vocês vão vencer também. Amém? Mas eu quero falar de aflições agora, irmãos, que são causadas por nós, pelo nosso inimigo, e às vezes por nossos irmãos, que acaba dificultando a nossa vida, acaba colocando peso sobre os nossos ombros, e essa caminhada fica mais difícil ainda. Situações que fazem com que, talvez antes de você sair de casa, você se deparou com uma situação que você falou assim: não vou para a igreja hoje. Aconteceu tudo que tinha que acontecer hoje, mais um pouco. É esse peso. E essa noite o Senhor quer libertar a gente. Amém? Mateus capítulo 11, do versículo 28 e 30, por gentileza. Aleluia. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados com suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Jesus está dizendo mais uma vez. Então, irmãos, o mais interessado de toda essa história, de nos livrar de todo o peso, de tudo aquilo que atrapalha a nossa história de caminhada cristã, é o nosso Senhor. Ele é o mais interessado. Por isso que ele disse: vem a mim, que eu vou dar um jeito de arrancar esse peso. Eu vou mostrar para você como tornar isso mais leve. Ele continua: sejam meus seguidores e aprendam comigo, que sou bondoso e tenho um bom coração, humilde, e vocês encontrarão descanso. Ele é o mais interessado, querido. E o que nós precisamos entender logo de início é que um cristão sobrecarregado, cansado, cheio de pesos, que anda encurvado, irmãos, não evidencia o Cristo ao qual ele tem que levantar. Não concorda? Se o próprio Cristo disse que ele é o alívio, se você anda encurvado por uma semana, um dia, um mês, mas uma vida inteira encurvado, travado, sem grandes conquistas, sem grandes avanços, sem grandes alegrias, sem grandes felicidades, tem algo de errado. Tem um peso que está agarrado em você, que você precisa soltar ele. E às vezes sozinho, na maioria das vezes, sozinho você não vai conseguir. Às vezes você vai precisar de um irmão, um pastor, um amigo, até médicos, doutores, quando falo de pesos emocionais. Então o maior interessado em te aliviar desse peso é Jesus, amém? Mas existem pesos que nós decidimos pegar no meio do caminho. Eu estou caminhando com Cristo, eu falo assim: eu aguento carregar isso daqui, me coloco nas costas. Eu vou caminhando mais um pouquinho, eu olho algo que me atrai, eu pego e jogo nas minhas costas. E eu vou, conforme vai passando o tempo, eu vou me curvando, e nós acostumamos com esse peso. Esse é o problema, nós acostumamos com isso. Nós temos a capacidade de nos adaptar a qualquer coisa. Deus criou nós dessa forma. Eu fico impactado quando eu vou fazer alguns eventos em São Paulo, e todos conhecem o cheiro agradável do Rio de Janeiro, né? Eu chego lá e fico: meu Deus do céu, cara. Às vezes eu pergunto pro dono da festa, assim, que tem um prédio às vezes de frente pro rio: cara, como é que você aguenta esse cheiro, cara? Você abre a janela do seu apartamento e esse ar agradável. Não, que cheiro, cara. Não tô sentindo nada, não. Como não, cara? Eu tô quase vomitando aqui. Eles já se adaptaram. Eles não sentem mais o cheiro daquela podridão, daquele. E nós somos assim, nós nos adaptamos com uma coisa ruim, com o pecado, andar encurvado, andar humilhado, andar destruído. Nós nos acostumamos a isso. E se decidimos viver uma vida com Cristo, e nós somos cheios do Espírito dele, e decidimos viver uma vida pelo Espírito, não tem vida. Não tem como você viver uma vida pelo Espírito e continuar encurvado. E às vezes por livre e espontânea vontade. Primeira coisa que faz com que a gente ande encurvado
independente se a aflição chega ou não, ela vai chegar, mas isso geralmente nós pegamos e colocamos nas costas. Eu falo por experiência própria. Dívidas. Eu vou perguntar algo aqui, não levantem a mão. Quem aqui está com o nome do Serasa? Misericórdia, Senhor. Eu declaro que nesse mês, em nome de Jesus, quem tiver, vai sair. Se você recebeu, bem. Se você não recebeu, vai continuar mais um pouco. Vou declarar de novo. Eu declaro que quem está com o nome do Serasa vai tirar o nome do Serasa, vai sair com o nome dele. Amém? Então nós decidimos pegar esse peso com as nossas próprias mãos, irmãos. A gente chega, bate o olho e algo e fala, vou comprar. Daí a gente faz aquelas perguntinhas, eu preciso? Talvez não, se você for procurar ajuda. Aí você fala assim, mas eu preciso, mas eu preciso agora? Não, daria para esperar mais um pouco. Não, mas eu quero. Daí você vai, passa o cartão de crédito. E tem uns ainda que espiritualizam. Se for de Deus, o cartão vai passar. Se for de Deus, vai aprovar o financiamento. Eu estou errado. Eu falo por experiência própria, né? Eu já falei essas dúvidas gostam. A gente espiritualiza e começa a carregar peso. E vem peso. Oh, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Daí chega o cunhado abençoado. Cara, olha, fiz um negócio assim, cara, um negócio da China. Se fosse você, não perdia isso. Aí você já está com o cartão estourado. Já está com as contas recebíveis todas atrasadas, tudo, você fala, caramba, eu não posso perder isso não posso, vou lá, aí você vem lá, mede o boleto, parcela de boca, faz qualquer coisa, mas adquire mais um peso. Os credores, irmãos, eles não respeitam a sua fé, eles muitas vezes não respeitam o nosso Cristo. Quando eles vão te cobrar lá, você não pode falar assim, você não vai conseguir falar para esse eu te pago em nome de Jesus. Receba o dinheiro no seu bolso em nome de Jesus agora. Não é assim que funciona. Você vai estar comprometido, vai vir a aflição, vai vir o desespero, você vai começar a falar, Senhor, você me abandonou, como é que pode isso, Pai? Eu estou sendo envergonhado. Como é que pode o seu filho ser cheio de dívidas assim? Aí Deus fala, mas peraí, quem foi lá fazer a dívida? Eu pedi para você ir fazer. Vamos, nós somos cristãos. A gente precisa adquirir uma certa maturidade nessa área. Porque em algumas situações isso pode envergonhar o nome de Cristo. Antigamente, se a pessoa falasse que era cristão e fosse comprar fiado, o cara vendia até a sogra dele para cristão. Não, pode levar que esse aí paga. Infelizmente não é a realidade nossa hoje. Porque nós nos perdemos às vezes no caráter cristão. O próprio Jesus mostrou em uma situação isso, ele tinha que pagar o imposto, e ele fala dele e de Pedro, e ele fala, não, vai lá e busca, lá na boca do peixe, e vai e paga, para que o nome de Deus não seja escandalizado. Está entendendo, querido? Não fique bravos comigo não, amém? Porque eu estou na mesma situação que vocês. Amém? Vai fazer com que você ande prostrado, vai trazer discórdia para dentro do seu lar. Uma das coisas que mais destrói em casamento são as dívidas. É quando o casal não se conversa, um gasta de cá, outro gasta de lá, e quando vai ver, esse dinheiro para pagar isso não tem, você tem? Não tem. Então vamos jogar as contas pro ar, quem cair primeiro a gente paga. Daí começam essas discórdias. Mas por que você não me avisou quando você foi comprar isso? Nossa, mas por que você comprou isso? Tinha necessidade. Sabedoria, em nome de Jesus, amém? Então o primeiro peso que você precisa se livrar nessa noite é das dívidas. Eu sei que você não precisa pensar nisso agora, mas amanhã, no seu secreto, sei lá, em algum canto, e comece a fazer a anotação de tudo que você precisa acertar.
precisa ser pago, fala: Senhor, ora, me perdoa, Pai, porque eu não fui um bom mordomo daquele que o Senhor confiou a mim. Eu gastei de qualquer jeito, eu fui como um filho pródigo, eu peguei a herança e fui gastando de qualquer jeito. Me perdoa, Senhor, me volto com o Senhor nesse dia e peço a tua ajuda, me ajuda a honrar todos esses compromissos. E eu te prometo que eu nunca mais vou errar nessa área. E nunca mais o pastor Gilson vai precisar chamar a minha atenção no culto de quarta-feira, não quer que essa vez, nem o bispo, nem o pastor Urlê, nem ninguém. Que você vai andar corretamente, alinhado, de cabeça erguida, como um crente que vive segundo a vontade de Deus, amém? Segunda coisa que vai fazer você andar encurvado, que é peso. É peso. Isso é peso. Já foi arrancado de nós esse peso, mas nós insistimos diariamente em falar, a brigar com Jesus. Me dá isso daí, isso é meu. Me dá, me briga. E Jesus: não, eu já levei isso na cruz. Mas você fala: não, mas eu quero, eu posso. O pecado. Nós gostamos do pecado. Ele abrasa a nossa carne, não é verdade? Nós gostamos de falar mal dos outros. Nós gostamos de ver coisas erradas aqui, que não deveríamos. Nós usamos os nossos olhos para ver coisas que não deveríamos. Usamos as nossas mãos para tocar no que não deveria. E com isso o peso vem. O peso que Jesus levou sobre ele lá na cruz. E falou assim: ó, depois da cruz ele falou assim: ó, eu estou pegando vocês para viver uma vida leves e soltos. Daí a gente olha para ele: não quero. A gente começa a carregar o peso. E pega aqui, e pega ali. Bom, eu sei que é impossível não pecar. Se a gente for enumerar os pecados de hoje, cada um aqui, a gente vai ficar a noite inteira contando, eu acho. É impossível não pecar. Eu posso pegar um peso enquanto eu estou caminhando, mas eu decidi ficar com esse peso o resto da minha vida, o dia inteiro, a semana inteira. É opção minha. Eu pego, cara, eu não quero carregar isso. Senhor, eu entrego em tuas mãos, me perdoa. Limpa-me novamente, arranca todo o peso. Eu quero ser livre. Eu quero ser santo, eu quero ser parecido com o Senhor. Eu quero ser uma referência onde eu pisar. Eu quero que as pessoas olhem para mim, não me vejam como uma pessoa perfeita, mas vejam alguém que luta, alguém que está determinado a não carregar pesos na vida, alguém que quer avançar. Antes de eu entrar no último detalhe do peso, eu acredito que todos aqui querem decolar na vida, não é? Ou só eu? Acredito que todos querem decolar, mas alçar voos altos, como diz lá em Isaías 40, né? Subir como águias, né? Voar alto. Acho que todos querem isso na vida, conquistar coisas grandes, ser abençoado, ser alguém que, sabe, que vive o melhor e come o melhor dessa terra. Todos querem isso. Uma coisa na dinâmica do peso, eu falo isso pela minha área de atuação há um tempo. Toda a minha área de atuação há um tempo atrás foi a criação. Quando a gente está aqui, algumas coisas me impressionaram quando eu estava aprendendo a pilotar. A primeira coisa, quando o professor na sala de aula falou assim: cara, a gente está falando de peso e balanceamento. E ele falou: cara, o avião comercial nosso básico pesa 100 toneladas. Eu falei assim: e eu estou aqui dentro desse lugar querendo aprender algo para entrar dentro de um monte de lata que pesa 100 toneladas e subir lá em cima do céu. Isso é loucura. Isso é loucura. Até que você começa a fazer o curso e ele monta a equação completa. Ele fala assim: ó, se a equação estiver completa, cara, não tem problema. Esse negócio vai decolar, vai voar, vai pousar e não tem problema nenhum. Agora, se a equação estiver errada, infelizmente, eu oro pelas famílias que perderam seus entes queridos há poucos
se a equação não fecha, vidas param. E uma das equações mais importantes no voo é a quantidade de peso carregado dentro de uma aeronave. Uma das primeiras partes de um planejamento de voo de um lugar, ponto A para o ponto B de segurança, é eu determinar o meu peso. Para eu saber qual peso eu vou determinar, o quanto de combustível eu coloco para que eu possa chegar até o meu objetivo, quanto de carga eu posso colocar para eu poder lucrar com aquilo, quanto de pessoas também podem estar comigo, e também o quanto de pista eu vou precisar percorrer para que eu consiga voar. Agora, conjecturando, trazendo isso para a nossa vida, tem gente aqui que tem tanto peso, Deus, e se tentar se deslocar numa pista da vida para decolar ao menos 1 metro, a aeronave sua não sai de lugar, porque está muito pesada. Tem muita coisa que precisa ser arrancada. Tem dívida, tem pecado, tem dores, tem várias situações que estão travando você no lugar que você fala assim: Senhor, quanto que eu vou sair disso? Quanto que eu vou decolar na vida? Agora, quando a gente faz um peso e balanceamento certinho, a aeronave vai ali na pista, o piloto fez lá o planejamento de voo, fala: eu coloquei tantos quilos, então eu posso carregar carga, eu posso colocar combustível, eu posso levar pessoas comigo e vou decolar. Daí que vai determinar o peso também. Se eu vou decolar e vou voar 1 metro, ou eu vou decolar e voar voos altos. Talvez você já até conseguiu sair do chão aí, mas você fala assim: Senhor, quanto que eu vou romper? Quanto que eu vou romper essa situação que eu estou há vários anos? Eu vou e não vou, eu vou e não vou, eu chego que tem uma trave, chego que tem uma parede, chego sempre tem um impedimento, sempre tem algo que te resiste ali, e você olha para aquilo e fala: não entendo o que está acontecendo. Por que as coisas não avançam? Por que eu não conquisto? Por que eu estou o tempo todo dentro da igreja e as coisas não acontecem, não melhoram a minha vida? Como diz o bispo, né? Está dentro da igreja, mas esse nome que vai mudar nada. Como ele diz, as cadeiras estão aqui o dia inteiro. Continua sendo cadeiras. Muito sábio isso. Então não é estar aqui, você pegar essa informação que você está recebendo hoje e falar assim: eu preciso fazer algo a respeito. Eu preciso arrancar um peso que está me impedindo de eu voar. Eu preciso balancear as coisas para que quando eu começar a voar, não tenha impedimento. Eu consiga fazer um voo seguro e ir até o meu objetivo. Fazer um pouso seguro onde eu quero chegar. Estão entendendo, queridos? Amém? Então começa a arrancar aí. Olha para dentro de você, o que está aí travando a sua vida? É dívida? É pecado? Segunda Reis, dá para você ver o que o peso faz. Não só com você, mas com a sua geração. Certa mulher, isso pegou sobre isso esses dias atrás. Certa mulher que era viúva de um dos membros do grupo dos profetas foi falar com Eliseu e disse: meu marido morreu, e como o senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor, mas agora o homem que ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos aqui que seriam escravos como pagamento da dívida. Está vendo aqui, irmãos? Esse peso aí se alastra por gerações. Quem tem aqui, não responda, eu não vou responder também. Quem tem aqui pais que eram endividados, avós que eram endividados, você é endividado e seus filhos estão caminhando para a mesma situação. É preciso quebrar o ciclo. É preciso quebrar o ciclo. Muda, arranca esse peso daí. As coisas vão começar a virar abençoada. Não adianta Deus te dar tantas coisas, como diz lá no livro de Malaquias, para colocar onde? Sabe que é o furado. Você ganha e põe no saco furado. Põe e põe no saco furado. Salmos 38, capítulo 4. Bem rápido. Falei do peso da dívida, né? E o peso agora do pecado, né? Eu estou me
Eles são uma carga pesada demais para mim. Continua. Por causa da minha falta de juízo, tenho feridas que cheiram mal e amolecem. Estou muito abatido e curvado, e choro o dia todo. Ou seja, a culpa não é de Deus se não está dando certo, né? A culpa não é do bispo, minha, não é do vizinho, não é do seu patrão. A culpa é sua e minha. Para de pecar. Começa a se preocupar em viver uma vida santa, uma vida que agrade a Deus, uma vida que faça com que você seja como Paulo tem prazer de dizer, como Paulo dizia. Ele fala assim, tem que ser muito cabra macho para falar como Paulo falava: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Tem que ser muito cabra macho, tem que ser, mas é uma referência bíblica que nós temos que almejar isso. Fuja do pecado, fuja da dívida. Terceira coisa que faz com que você ande encurvado, e às vezes você nem sabe por que é. Eu falo por experiências próprias, eu vou citar aqui. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 17 e 19. Veja o que o profeta Jeremias: já não sei mais o que é paz, esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida e a minha esperança no Senhor acabou. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Amém? Penso sempre nisso e fico abatido. Quem já citou um pouco sobre o profeta Jeremias? É um profeta que viveu um caos. Eu acho que não tem alguém que sofreu mais do que ele na Bíblia. Paulo apanhou bastante, mas esse cara, meu Deus do céu, tinha que amar mesmo de verdade para suportar o que ele suportou. Depois leia lá no livro de Jeremias, ele citando do que ele via nas ruas de Jerusalém quando o povo foi deportado para a Babilônia como escravos. Ele falava que via mulheres matando e cozinhando os seus filhos, que não tinham o que comer, e comia os próprios filhos. Jovens que eram bonitos príncipes morriam de fome, largados nas ruas de Israel. E ele lamenta dessa forma aqui, pensando nessas coisas. Então tem coisas na nossa vida, na minha vida e na sua vida, que aconteceram há muitos anos atrás, que às vezes inconscientemente a gente se prostra em algumas situações, porque aquilo machucou demais, aquilo feriu, aquilo apertou, machucou, humilhou, e nós ficamos prostrados naquela área. Um exemplo que eu tive que passar por algumas situações para enxergar isso na minha vida. Eu posso falar que tenho ainda que às vezes dá uma recaída, dá uma bad nesse negócio. Eu tenho um problema muito terrível, irmãos. Talvez muitos aqui não tenham, mas eu acho que eu tenho mais. De alguém fazer algo para mim, falar assim: ó, pastor, eu trouxe uma água aqui para você, tá? Deus abençoe e tal. Daí depois, esse irmão vem pedir algo para mim, falando: não dá. Ele fala assim para mim: mas aquele dia eu levei água para você lá. E aí, agora você não vai fazer nada? Eu te levei água. Ou seja, joga isso na minha cara. O bem que me fez, joga na minha cara. Nossa, pensa em alguém que fica possesso. E eu falei: mas por que eu fico assim? Desde sempre eu sou assim. Eu comecei a me perguntar. A gente tem que fazer perguntas às vezes para os nossos sentimentos. Por que você está reagindo daquela forma? Por que você está agindo dessa forma? Por que você está encurvado nessa situação? Perguntei. E daí eu lembrei de uma situação muitos anos atrás. Eu já perdoei a pessoa que fez isso, mas às vezes eu lembrei disso outro dia que o bispo estava pregando aqui. Já vou falar. Quando eu era pequeno,
acho que eu tinha cerca de 7 ou 6 anos. A gente tinha uma vida difícil em casa. Morava ali em 2 cômodos, apertado, meu padrasto, minha mãe, minhas irmãs. E a vida era difícil. Raramente a gente, na verdade, nessa idade, até os 12 anos, eu não lembro de ter comprado uma roupa nova em algum lugar. Era sempre de pessoas que iam. Quem já passou por isso? O primo perde, mas ele perde, fica para você, você perde, vai para o primo mais novo, o sapato, e aí vai. E o ciclo segue. Era uma vida difícil. Natal, então, para ganhar um presente, tinha que ser um milagre divino. E nesse Natal, eu ganhei um presente, irmãos, um carrinho, um amarelinho assim, simples, mas eu amei tanto aquilo, eu amei tanto. Era espetacular esse carrinho. Simples assim, bobo, que eu acho que você compra no 99 hoje, mas aquilo foi tão extraordinário para mim. E eu não lembro a situação que aconteceu direito, que uma tia minha falou algo para mim, e eu não respondi, acho que de acordo com o que ela queria, e ela falou para minha mãe brigou comigo, e eu fiz isso daqui para minha mãe, assim, ó, quem já fez isso para mim? Quem já queria ter perto da morte? Fez o desenho para sua mãe assim, falou, irmãos, a minha mãe pegou, o que você fez? Ela pegou esse carrinho da minha mão, assim, eu tinha amado. Ela jogou no chão assim, e fez isso assim, ó. Eu olhei aquilo assim, ó. Desculpa que às vezes eu imagino. Talvez você esteja machucado aí com alguma coisa. Eu lembrei disso no dia que o bispo falou do soco que ele tomou. O bispo que dia do meu, aquele soco em mim. Eu senti aquele soco assim. Se o eu tivesse que eu tinha batido nele. Sem brincadeira, eu fiquei com tanto ódio, com tanta raiva do bispo contando. Eu achei uma covardia tão grande, meu Deus. E aquilo me machucou, irmãos. Aquilo me machucou. E daí eu falei, só pode ser disso. Toda vez que alguém me dá algo e depois toma, eu fico muito curioso porque aquilo se tornou um peso. Só que eu me cuidei, eu fui até minha mãe e falei, mãe, eu tenho uma água da senhora por causa disso. Porque naquele dia ela me lembrava, irmãos, às vezes a gente está carregando peso que pessoas colocaram em nós por às vezes falta de sabedoria, que você está carregando aí, você precisa soltar isso, e a pessoa não lembra que colocou isso em você. Se liberta disso nessa noite. E aquilo me machucou, porque eu nem sabia isso, eu refletia na minha criação, com os meus filhos, no meu relacionamento com a minha esposa, porque é básico, irmãos, um casamento sadio, uma hora ou outra jogar uma coisa na cara do outro, não é verdade? Só que isso para mim era um caos. Eu ficava semanas sem falar com a minha esposa quando isso acontecia, porque a raiva era tanta. Mas a cada dia eu estou sendo curado, assim como eu sei que o bispo está sendo curado daquele soco. É um peso que sai. Aleluia. Tem situações também que eu começava a perceber em relação a coisas que eu gosto hoje muito assim. Imagine um adulto assim, eu estou com quase 40 anos. Um adulto que é meio viciadão assim, Danone. Se eu vou Danone, pego e tomo. Se eu vou no mercado eu estou sozinho. Ixi, agora eu vou comprar um Danone para mim. Compra um litrão, tomo 5 segundos, parece milagre, parece que estava no deserto. E eu comecei também a fazer perguntas, por que isso? Eu lembrei também quando eu tinha cerca de 10 anos, às vezes meu filho pergunta para mim, pai, eu lembro que você emagreceu bastante e tal. Eu queria entender por que eu comecei a emagrecer naquela época. Por isso, situações na minha cabeça, assim, irmãos, talvez você tenha passado por isso na sua casa. Eu vivi a vida inteira dos meus 2 anos, fui criado pelo meu padrasto, um homem honrado, abençoado, Deus já levou ele. Nunca vi, assim, alguém no final de uma vida chegar a um nível de santidade como aquele homem.
vocês verem, ele morreu dirigindo um caminhão e estava de jejum por alguns dias. Com vontade de comer churrasco. Ele fala, nossa, vontade de comer um churrasco no final de semana, mas está vindo consagração. Eu tenho até hoje a Bíblia dele, assim, ela secada, porque eu já usei ela tanto. É aquela Bíblia me inspira. Eu falo assim, quando eu olho para aquela Bíblia, eu falo assim, essa Bíblia já levou um homem para o céu, ela vai me levar também. Já ajudou, né? Porque leva para o céu Jesus, tá? Não me confunda. Eu lembro que eu comecei a emagrecer, querer emagrecer, eu comia bem pouco durante o dia e à noite eu não jantava. Eu lembrei por quê. Certa vez eu cheguei, quem tem filho aqui de 12, 13, 14 anos sabe, os meninos comem com força, né? Eu vejo meu filho comendo as coisas, meu Deus do céu, estava com o espírito devorador, você não está aqui? Um bicho para comer, eu falo, eu não aguento comer o que ele come. Eu cheguei uma vez assim numa casa que a gente morava e eu vi a seguinte situação. Meu padrasto falando para minha mãe assim, ó, nossa, não falar com esse menino. Esse menino come demais. Pô, desse jeito eu não aguento. Onde eu vou parar, como eu vou comprar tanta comida para sustentar-se desse jeito? Eu fui e fiz assim, irmãos, para entrar, eu lembro, era novinho, mas aquilo doeu tanto em mim. Eu falo, meu Deus, eu estou dentro da minha casa e a minha família está querendo me deitar comigo. E eu falei, a partir daquele dia, eu vou me virar, vou tentar não comer tanto. Então eu chegava, às vezes, eu estava com fome à noite. A minha irmã daqui, ela não sabia dessa história. E eu deixava de comer, para não ouvir esse tipo de coisa de novo. Ficava com fome e eu estava até gordinho. Acho que foi Deus que me permitiu acontecer. Falei assim, você vai engordar, você vai morrer antes do tempo. E aquilo machucou e eu comecei a não comer mais. Falava, não, eu via lá, às vezes eles compravam Danone, eu via lá assim, Danone e não chegava perto. Eu via a geladeira, eu fechava de novo. Eu via lá, às vezes, à noite, chegava assim na rua, brincando o dia inteiro, com o pé preto, sujo. Estava com fome, tinha lá, tinha comida na panela. Eu falava, não, vou tomar banho e vou dormir. Porque são feridas, irmãos, que vão ficando. E depois a gente começa a ter atitudes na nossa vida, você começa a ter atitudes com os seus filhos, com a sua esposa, que você não sabe de onde vem. Mas é um peso que está aqui atrás, aqui, ó, e quando chega naquela determinada situação, aquele peso dá uma guinada, daí você dá uma reação desproporcional àquela situação que você está vivendo com a esposa, com o filho. Hoje eu vejo meu filho comendo igual um dragão, eu falo para ele, come. Deus está dando graça, mas às vezes eu falo para ele, toma cuidado, você está engordando, cara. Está engordando, só toma cuidado com isso. Você gosta de ser atleta, não toma cuidado, mas eu fiquei viciadão em Danone, porque eu não tocava quando eu deveria ter tocado, ou quando alguém que deveria fazer com que eu tocasse, reteve, aquilo machucou. O que te machuca hoje? Eu sei que tem gente aqui, talvez, como o bispo tomou um soco, tem gente aqui que tomou um tapa de mão aberta na face do pai ou da mãe. Tem gente aqui que o pai olhou você nos olhos e falou assim, você não presta, você não vale nada, você não vai dar nada na vida, você vai mendigar. Jogou uma maldição assim. Se você não acredita, irmãos, acredite, maldição de pai e mãe pega. Eles são autoridades sobre a sua vida. E nossa boca tem poder. Então tome cuidado também que você libera sobre a vida dos seus filhos. Isso pode causar um trauma que vai ficar ali, ó, remoendo por vários anos. Vários anos. Às vezes você vai ver o seu filho não dando certo no casamento, você vai ver os filhos dele se revoltando com ele, você vai falar para ele, por que você está agindo dessa forma? Ele só
Eu estou agindo da forma que você agiu. Por isso, busque sabedoria na palavra. A Bíblia, ela tem ensinamento para tudo. Se você quer ter um casamento extraordinário, assim, que as pessoas olham e falam assim: uau, isso aí, deveriam fazer um filme desses dois aí. Deveria fazer um filme de romance, que casamento top. A Bíblia tem ensinamento para isso. Se você quer ser uma pessoa próspera, abençoadíssima, sem andar encurvado, a Bíblia tem ensinamento para isso. Se você quer ter filhos extraordinários, no qual eles vão aonde você não foi, pisem aonde você não pisou e conquiste até mesmo que você não conquistou, adivinha? A Bíblia tem ensinamento para isso. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus.